Então, a gente está vendo o período da redemocratização, nova república, república nova, como queiram. Em relação ao termo redemocratização, quer dizer que está democratizando de novo, está redemocratizando, porque a gente sabe bem que o período anterior é marcado politicamente pelo autoritarismo dos militares, certo? Acabou aquele período, começa um novo período, a gente viu lá o governo do Sarney, a gente viu o governo do Collor, e a gente viu a inserção do Brasil naquela mentalidade neoliberal. Lembra do gráfico? Enquanto o Estado está em crise, o neoliberalismo vai entrando em ascensão. É bem nessa troca, né, desses valores econômicos, tal, políticos, ideológicos, né, que os próximos governos entram, né, com uma maior ou menor intervenção, mas, na verdade, nessa prática neoliberal a gente vai ver. Principalmente a partir do Collor e principalmente no governo que eu quero comentar hoje, que é o governo do Fernando Henrique. Beleza? Então, tá. O Fernando Henrique, ele era, acho que eu comentei na aula passada, né? Ele foi ministro da Fazenda do governo anterior, que foi o Itamar Franco, né? O Itamar Franco só cumpriu tabela ali do Collor, que pediu demissão, né? No processo de impeachment dele e tal. Aí entra o Itamar, que é o vice, né? O cabeça do governo do Itamar era o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda do governo do Itamar. E ele cria lá, lança o Plano Real, lembra lá que a gente comentou que $1 passa a valer R$1, tal. Muito bem. Isso desperta uma popularidade por parte da direita, né? A direita apoia o Fernando Henrique, principalmente pelo discurso neoliberal, não é? Discurso de privatização, o discurso liberal, capitalista. E, por outro lado, a esquerda também, de certa forma, apoia o Fernando Henrique Cardoso, porque, como eu disse lá nas aulas anteriores, o Fernando Henrique, ele é considerado o príncipe da sociologia, tem especialização no estudo da escravidão, portanto, num tema social, das raízes dos problemas sociais no Brasil, e a esquerda acaba se aproximando desse discurso, né? Acreditando que ele abriria as pautas para discussão em relação às questões de latifúndio, MST, questões sociais, saúde, educação, etc. Haja vista a formação em sociologia por parte dele, né? Tá, vence as eleições, começa lá em 1995, ele vai ter 2 mandatos. Então, o primeiro de 95 até 98 e o outro de 98 até 2002. São 2 mandatos. É o primeiro presidente que legalmente, pela lei, né, consegue os 2 mandatos. A gente viu já o Getúlio Vargas, né? Mas o Getúlio Vargas é um outro contexto, não foi constitucional, teve golpe, né, é uma outra lógica, né? O Getúlio Vargas ficou lá 15 anos no poder, né? O Fernando Henrique vai ficar 8, e o Lula, depois vocês vão ver, vai ficar mais 8. Então, são os 2 presidentes que se reelegem e ficam mais tempo, né? Pela via legal. Você fala, professor, mas a Dilma também. Tá, mas a Dilma teve o processo dela lá, ela não completou o governo, né? Mais para frente a gente vê. Tá, então assim, vamos dividir o governo do Fernando Henrique em 2 blocos. O primeiro bloco do primeiro mandato, lógico, e o segundo do segundo mandato. E é assim, quando a gente pensa o primeiro bloco, vamos pensar socialmente, politicamente e economicamente. E a mesma coisa eu vou fazer lá depois, no segundo mandato, certo? Bom, vamos pensar as questões sociais primeiro, para daí a gente ir aprofundando depois, né? Porque as outras questões são um pouquinho mais complexas. Mas, assim, primeiro grande detalhe do governo do Fernando Henrique no primeiro mandato, que é uma questão social, né? Tem a ver com o impulso que o MST passa a exercer sobre o governo do Fernando Henrique, né? Lembra que o MST é o movimento sem terra, né? Então, quer dizer que começa um debate que foi meio que abandonado desde, né, dos períodos lá dos militares,
Lembra que o João Goulart, antes dos militares, propunha lá a reforma agrária, né? Aí veio o militarismo, ficamos 20 e poucos anos, depois o Sarney, o Collor, Itamar, agora esse debate ele passa a ser fomentado, né, com mais frequência, com mais precisão, tentando pensar e repensar o que é a reforma agrária. Lembra que a reforma agrária não é dividir o seu sítio para dar para o pobre, não é dividir a sua chácara para dar para o pobre, não é dividir a sua fazenda, se você tem uma fazenda, para dar para os pobres. A proposta da reforma agrária é dividir latifúndios. E não é qualquer latifúndio, tem que ser um latifúndio improdutivo, né? Então, no meio dessa luta toda, acontece lá um evento no Pará, em Eldorado, em Carajás, em que pessoas são assassinadas por essa causa, né? Então, quer dizer que essa causa social está muito intensa, a luta pela reforma agrária, até porque o próprio Fernando Henrique dá margem para a discussão, né, para o debate e a importância de acabar com o latifúndio improdutivo no Brasil, né? Então, isso é um dos aspectos sociais do primeiro mandato dele. Um segundo aspecto social do governo dele é um tratado que tem a ver com a questão econômica também, mas é um tratado que foi feito com a Bolívia para construir gasodutos, né, que ligassem e que ligam, né, até hoje, Bolívia ao Brasil, para fornecer gás, tá? Gás encanado. Pois bem, se você para pensar a questão política, então, beleza, sociedade, isso. A questão política. A questão política, a gente usou uma aula inteira já para explicar aquele gráfico, né? Na verdade, eu sempre retomo para deixar marcado, para que quando aparecer isso no Fernando Henrique, no Lula, na Dilma, e em anteriores e posteriores, tal, esses todos, a gente mais ou menos esteja inteirado do que está falando, né? Então, quando a gente pensa o governo, a parte política do Fernando Henrique, vocês já viram lá a grande característica que é a questão do neoliberalismo, né? E o estímulo à propriedade privada, o estímulo à privatização das estatais. Lembra, se as estatais não dão lucro, se elas, pelo desvio de verba ou por corrupção, alguma coisa nesse sentido, então a teoria diz, então a gente vende as estatais para poder, para que uma empresa privada compre a estatal para aquilo funcionar, né? E aí eu dei uns exemplos na aula passada lá, quando a gente fala, por exemplo, sei lá, das estradas, né? Estradas esburacadas estaduais são vendidas para propriedades privadas, as propriedades privadas compram partes da estrada, colocam lá um pedágio que é caríssimo, porque é uma empresa privada, ele cobra quanto quer, certo? Pois bem, e isso tudo é conseguido politicamente porque o Fernando Henrique, ele tem uma maioria parlamentar. Então, o que significa isso? Lembra? Um presidente sozinho não consegue tomar decisões se as suas leis, se as suas propostas não forem aprovadas. Ele precisa que o parlamento aprove as suas ideias, suas teorias, né, suas propostas. Pois bem, digamos assim, se o presidente é de um determinado partido, né, determinado plano político-econômico, se ele tem no Congresso uma maioria, vamos supor, no caso do Fernando Henrique, ele era do PSDB, né? Se a maior parte do Congresso, do Parlamento é do PSDB, quer dizer que os interesses estão conectados. Então, o Fernando Henrique, no caso, né, ele vai lá, lança as propostas, e as propostas são facilmente aprovadas, né, porque eles governam juntos. Ninguém governa sozinho, certo? Pois bem, então, imagina um problema se um presidente é de um partido e a maioria é do outro partido. Ele não vai conseguir governar com tanta facilidade, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, a gente vai falar lá no segundo governo da Dilma. O primeiro governo da Dilma, beleza, a maioria era do PT, mas no segundo governo não. Aí isso dificultou o governo dela e o que aconteceu com ela. Tudo isso tem a ver com essa maioria parlamentar.
Mas, enfim, por que isso é importante aqui nesse período que a gente está vendo? Porque tudo que for interesse de privatização, ele vai ter apoio, vai ser aprovado. Né? Tudo que ele propõe em termos de privatização, ele vai conseguir. Né? Uma das propostas políticas que vão acontecer na época do Fernando Henrique é aquilo que a gente chama de emenda da reeleição. Lembra, não existia reeleição, né? Então, quando está acabando o primeiro mandato dele, ele vai lá e lança uma emenda. Ó, e aí? Vocês são a favor ou contra de os presidentes daqui para frente se reelegerem? Então, bom, isso vai para o Congresso, é aprovado, o parlamento aprova, ótimo. Então, a partir de agora, pode ter reeleição, a partir do primeiro mandato do Fernando Henrique. Tanto é que ele vai para o segundo mandato, né? Aí não pode 3, só pode até 2. Tá, aí vocês vão ver lá o Lula. O Lula, ele governa uma vez e ele é reeleito. Pode, a partir dessa emenda de reeleição criada na época do Fernando Henrique. Aí vocês vão ver lá a Dilma. Ela ganha o primeiro e ganha a segunda. Enfim, vai ter eleição. O Bolsonaro pode se reeleger? Pode ter, por lei, sim. Né? Teoricamente, sim. Se ele vai conseguir ou não, vai depender das urnas. Mas, teoricamente, é possível a reeleição. Tem gente que concorda com a reeleição, hoje em dia, politicamente pensando. Tem gente que concorda com isso, tem gente que discorda disso, né? Mas a questão é que, por lei, é assim que funciona. Vai ser assim para o Bolsonaro, foi assim para a Dilma, foi assim para o Lula e foi assim para o Fernando Henrique, né? Então, até agora, o Fernando Henrique teve o primeiro governo e teve o segundo. O Lula teve o primeiro governo e teve o segundo. A Dilma teve o primeiro governo e teve o segundo. O Bolsonaro teve o primeiro governo, será que vai ter o segundo ou não? Quem vai decidir vai ser as urnas, porque o Brasil está um pouquinho confuso, né? Politicamente. Pois bem, então essa emenda de reeleição é criada a partir do governo dele. Então, olha só, gente, coisas que eu falei. Eu falei do MST, eu falei do tratado com a Bolívia, né, Tratado de La Paz, eu falei dessa maioria parlamentar, eu falei da emenda de reeleição, da criação dessa lei, né, de reeleição, né? Ótimo. Agora, se a gente for pensar economicamente, então, socialmente, lembra? Politicamente e economicamente. Lembra que, economicamente, a gente tem um problema que vem desde a época dos militares, que o Sarney não resolveu, que o Collor não resolveu, que o Itamar não resolveu, que são 2 problemas. Lembra? Quem toma muito dinheiro emprestado tem que pagar a dívida. Quem emite muito papel moeda tem que resolver o problema da inflação. Então, assim, só falando de uma forma breve, quem vai resolver o problema da inflação vai ser o governo do PSDB durante o Fernando Henrique. Quem vai resolver o problema da dívida externa vai ser o governo do PT lá com o Lula. Né? Esses 2 governos, um de centro-esquerda e outro de centro-direita, é que vão resolver, lá pelos anos 2000, 2000 e pouco, né? Esses problemas que foram construídos lá durante o período militar, durante a década de 70, principalmente, né? E década de 80. Você viu quanto demorou, né? 70, 80, 90, lá pelos anos 2000 é que a coisa volta a normalizar, só que aí outros problemas vão surgindo, e outros debates. Enfim, então assim, para resolver problema de dívida, você tem que ter dinheiro, você tem que captar recurso. Como que você capta recurso da população para arrecadar, para pagar dívida? Aumentando o imposto. Aumenta o imposto, ou seja, medida impopular. Né? Surge um imposto, na época, chamado CPMF, e que existe até hoje, né? Ele sofre algumas variações. Toda transação comercial que você vai fazer, você vai comprar um mouse, né? Tem um imposto lá
do CPMF, porque você está fazendo uma transação comercial. De pequenas a grandes transações comerciais, existe uma taxa, né, que é retida pelo governo, que na época variava lá entre 0,25%, 0,38% e tal. É pouco para você, né, individualmente, mas em termos de arrecadação, de quantidade de coisas que são compradas e vendidas, é muito dinheiro. É um montante muito grande. Ou seja, para tentar pagar dívida deixada pelos governos anteriores, militares, aumento de imposto, medida impopular. E que não vai resolver muito a questão, né? Você viu que eu disse que quem vai resolver o problema da dívida vai ser o Lula, e não o Fernando Henrique. O Fernando Henrique resolveu o problema da inflação, não é? E então vocês vão ver que ele resolve o problema da inflação, mas ele gera um outro problema. Lembra que ele igualou lá o dólar a R$ 1 por medidas de intervenção do Estado, né? Na criação da nova moeda, que é a moeda que a gente usa até hoje. Na época tinha a moedinha de a moeda não, a nota de R$ 1, que é aquela verdinha, que é rara, né? Hoje em dia nem está em circulação mais, tal. Ela era, digamos que a nota era a garota propaganda do governo do Fernando Henrique, né? Pois bem, imagina um dólar igual a R$ 1. Ótimo, então quer dizer que a inflação passa a diminuir. Lembra da lei da oferta e da procura? Quanto maior é o consumo, quanto mais papel moeda circulando, maior a inflação. Se tem menos papel moeda circulando, quer dizer que a inflação diminui e ele controla através dessa intervenção, né? Pois bem, só que aí que começa a acontecer. Diante dessa prática neoliberal, começam a vir para cá muitas empresas, muitos produtos, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu pegar eu como exemplo, se eu lembro da década de 90, eu sabia, por exemplo, lá, até o começo da década de 90, eu sabia o nome de todos os carros que tinham na rua. Começa a vir tanta empresa de carro, por exemplo, isso é para qualquer coisa, certo? Para qualquer empresa. Começa a vir tanto carro, tanta empresa, mas tanta empresa, mas tanta empresa internacional, que hoje em dia eu não tenho noção. Eu bato o olho ali, mal e mal eu reconheço aí a, a empresa, né, a fábrica do carro, o nome do carro, então, sei lá, os carros tudo meio parecido. Eu não sei se é uma questão minha ou se vocês sentem a mesma coisa. Uma vez eu perguntei para um ex-aluno, uns 3 anos atrás, e ele falou, eu também não sei o nome dos carros, é tanto carro, é tanta marca, né? A não ser que você seja fissurado, mas eu estou falando em carros, né? Mas estou falando a pessoa comum, que, beleza, é legal o carro, mas, né? E por que eu estou dando esse exemplo? Para falar sobre a questão de a quantidade de importados que vem para cá, disputando com as empresas nacionais. As empresas nacionais, como elas não têm tanta qualidade, elas começam a quebrar. E aí isso começa a gerar desemprego. Né? As fábricas que vêm para cá muitas vezes são automatizadas, né? Robotizadas. Então quer dizer que controlou a inflação, só que as exportações diminuem, as empresas nacionais começam a quebrar e gera o desemprego. Então, peraí, aumento de imposto, desemprego, fora as pessoas que não concordam com a questão da privatização, porque a questão da privatização faz com que só quem, de grosso modo, tá? Só quem tenha grana consiga pagar um plano privado de saúde, uma escola privada, uma segurança privada, né? E o público? Como é que fica a escola pública? Como é que fica a educação pública, a escola, a educação pública, a saúde pública, a segurança pública? Né? Então, quer dizer que fica de mal a pior, certo? A gente pensa na questão pública, a gente percebe os problemas, né, que o Estado enfrenta. E a maior parte da população, muitas vezes, não tem acesso a esse universo privado.
e, portanto, imagina a maior parte dessa população frequentando educação de má qualidade, frequentando saúde de má qualidade, não conseguindo viajar porque é muito caro, os pedágios, por exemplo, tendo o aumento de imposto, tendo que pagar mais, desempregado porque foi mandado embora, não é? Então, existe a crítica ao governo do Fernando Henrique nesse sentido. Mas, por outro lado, existe a quantidade de produtos que começam a chegar, por outro lado, a diversidade de possibilidade de consumo, de empresas, não é? Enfim. Certo. É uma questão bem tradicional dos dias de hoje, né? E, enfim, bastante problemáticas, mas que eu acho que mais ou menos dá para a gente entender aqui, certo? O Fernando Henrique, pela alta... detalhe. Lembra que ele tem um apoio da maioria parlamentar, né? Quando ele passa a ser acusado ali de facilitar a venda das estatais, começam a querer abrir uma CPI contra ele, né? Uma comissão parlamentar de inquérito. Começam a querer investigar ele, o governo dele. Só que ele tem uma maioria parlamentar. Para a CPI, para as investigações acontecerem, os parlamentares precisam aprovar a CPI. E como ele tinha uma maioria parlamentar, quer dizer, então, que não aprovavam a CPI, o inquérito para investigar isso tudo. Então, digamos que os podres não aparecem tanto. Então, qual é a sensação? O real está de bom a melhor, a inflação está controlada e não temos corrupção. Vem as eleições, quem é que vence? Fernando Henrique, certo? Então, você está vendo que tem os prós e os contras, né? Tá, vamos lá. Vamos lá para o segundo... Estava olhando o horário aqui. Vamos lá para o segundo mandato, né? Segundo mandato, mesma lógica. Vamos pensar a questão social, vamos pensar a questão política, vamos pensar a questão econômica. Em relação à questão social, né? Em relação à questão da educação, lembra que ele é um sociólogo, né? Ele vai dar uma investida grande em algumas diretrizes da educação, né? Então tem a lei de diretrizes básicas, LDB, que promove lá uma série de questões positivas para a educação, né? Do infantil à universidade. Então, isso é um aspecto positivo desse segundo mandato, né? Existe até uma ideia de que 18% do produto interno bruto, do PIB, de tudo aquilo que o Brasil produz, teoricamente, deveria ser encaminhado para a questão da educação. Em termos de saúde, no segundo mandato, ele vai ter um ministro da saúde, que vai ser o José Serra, que até vai disputar com o Lula depois, e é um nome que de vez em quando aparece ainda hoje, né? O José Serra, tal. E lá nesse segundo mandato do Fernando Henrique, ele cria lá projetos de lei que, por exemplo, proíbem propagandas para estimular o consumo do cigarro, né? Então, existe uma propaganda antitabagista. Era um aspecto positivo, né? Outra questão é a questão do empenho que se tem em relação ao combate à AIDS, não é? Através de um coquetel de tratamento de remédios, coquetel de remédios para tratamento da AIDS. E a quantidade de pessoas com esse problema, com essa doença, cai bastante. O Brasil passa a virar um modelo, né? Em termos de combate da AIDS, e isso tudo pelo SUS, né? Isso tudo pelo Sistema Único de Saúde, que foi criado lá em 1988, na nossa primeira Constituição Democrática, né? Que veio ganhando força, tal. O SUS tem lá os seus problemas, mas pelo menos em termos de, de combate à AIDS, foi algo positivo.
Não, coquetel é um... Imagina que para você combater uma doença, você precisa de um remédio tal, tal, tal e tal. Você precisa de uma meia dúzia de remédio, não é? E isso é muito caro, e as pessoas não têm acesso. E aí elas vão ter acesso pelo SUS, né? Ou seja, pelo público. E aí as pessoas conseguem se tratar e ter uma vida saudável e plena até uma vida adulta, até uma vida idosa, tal, que ela, se ela se tratar. Ah, tá, entendi, entendi. Falando cartazes, falando sobre DST, sobre AIDS, e aí muitas vezes promovendo o consumo dos coquetéis para poder se tratar, né? Tudo bem, tá tranquilo. Um outro destaque do plano social, né, na área da saúde, do segundo governo do Fernando Henrique, foi aquilo que a gente usa até hoje nas farmácias, os genéricos, né, o barateamento absurdo, assim, dos remédios a partir de empresas diferentes. Então, empresas diferentes possuem a fórmula do remédio. Na hora de vender, é a mesma fórmula, né? Porém, vem com uma capinha lá diferente, escrito aquele G grande, né? Quando você vai comprar algo, a pessoa pergunta, lembra? Prefere genérico ou não? Aí você vai pagar R$ 70, você pode pagar 7, né? Enfim. Então, quer dizer que isso foi um projeto lá do governo do Fernando Henrique no segundo mandato dele. Isso tudo no plano social, tá bom, gente? Tá, se a gente for pensar no plano político agora, se liga, porque isso que eu vou falar aqui agora vai reaparecer lá na Dilma, tá? A partir do segundo governo, do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, é criada uma lei, politicamente falando então, é criada uma lei chamada Lei da Responsabilidade Fiscal. O que significa essa lei? É a partir do Fernando Henrique. Então, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, todos eles vão ter que fazer isso aqui a partir de agora. Lembra que antes isso não acontecia, né? Lei da responsabilidade fiscal. Todo final de ano, toda virada de ano, os governos devem se manifestar em relação às verbas e aos gastos públicos que eles tiveram anualmente. Eles têm que justificar o que eles estão fazendo com o dinheiro público, né? Para tentar evitar abusos, digamos assim. Né? Eu vou dar um exemplo metafórico aqui. Imagina que eu chamo todo mundo aqui, a sala inteira, para um churrasco. Né? Vamos lá para uma. Caramba, fugiu o nome, não é churrasqueira? Uma churrascaria. Vamos lá para uma churrascaria, eu banco todo mundo. Aí senta lá, 30 pessoas junto comigo, eu estou lá na ponta, eu sou o presidente, né, dessa cadeira, dessa mesa. E aí, beleza. Eu como, vocês comem, todo mundo, que legal, gente boa, não sei o quê. Eu falei, gente, vou dar uma chegadinha no banheiro ali, valeu? Falou, daqui a pouco a gente aparece aí. Ou seja, metaforicamente, eu saio do governo, eu saio do controle da mesa. E aí vem o garçom, e aí, quem que vai pagar? Quer dizer que eu deixei uma dívida para vocês. E aí vem o próximo. E o próximo deixa uma dívida. E vem o próximo e deixa uma dívida. Porque não precisa da justificativa, né? Do que está fazendo com o dinheiro, em que está investindo ou não. Então, quer dizer que os governos faziam isso. Né? Você lembra lá, antes do período militar, o JK gastou, esbanjou, pegou dinheiro lá dos Estados Unidos, saiu bonito na fita, bonitão, né? E o próximo, que é o Jânio, ele que se vire para pagar a dívida, então quer dizer que isso tem sido uma tradição, né? Só que aí quando chega a partir do Fernando Henrique, surge a lei da responsabilidade fiscal. Isso para tentar diminuir, né, os problemas, tal, dar uma justificativa do que está fazendo com o dinheiro, tal. Enfim, é exatamente essa lei da responsabilidade fiscal que vai gerar uma situação lá no governo da Dilma,
e que vão questionar, e aí, o que foi feito, o que é, o que não pode, pedalada, não pode pedalada, todo mundo faz pedalada, lá na frente a gente vê, tá bom? Enfim. Economicamente, então. Então, falamos socialmente, falamos da questão da saúde, da educação, falamos do SUS, dos genéricos, falamos do combate da AIDS, falamos do antitabagismo, né? Politicamente falamos da responsabilidade fiscal, economicamente, a gente está vendo que o Fernando Henrique continuou com aquela prática de privatização, de neoliberalismo. E aí vocês viram que as empresas nacionais continuam falindo, mandando seus funcionários embora, e, portanto, gerando desemprego, né? Olha a popularidade caindo. Aí, para terminar de uma vez por todas com a popularidade do Fernando Henrique, o Plano Real, que inicialmente era a garota propaganda, né, do regime, começa a entrar em crise. Veja bem, imagina que você é um investidor, vamos entender por que essa crise, né? Imagina que você é um investidor externo, né? Vale a pena investir no Brasil? Não vale a pena investir no Brasil? Acho que não vale a pena, né? Porque o real está em alta, fica caro, não vale a pena para mim e tal. Prefiro investir, um por um, eu prefiro investir nos Estados Unidos, por exemplo. Então, não vale a pena investir no Brasil. Pensando do ponto de vista de um investidor externo. Quando a gente fala em investidor externo, imagina as grandes empresas, tá? Eu vou instalar a minha empresa multinacional nos Estados Unidos, no Japão, no México, no Brasil, na Rússia ou na Guatemala, não é? Então, é lógico que eles vão querer privilégios em relação a isso. E o real acaba desfavorecendo esse investimento externo aqui. Então, o governo passa a desvalorizar o real para que ele valha menos do que o dólar, para que o investidor externo, opa, está valendo menos que o dólar, vale a pena investir ali, não é? Só que aí isso começa a demandar uma série de problemas, né? Começa a voltar a inflação, mais o desemprego, mais imposto. Tá vendo como está caindo a popularidade dele? No último ano, se não me engano, 2001, acontece uma crise energética, né? Aquilo que entrou para a história com o nome de apagão. O apagão, por falta de investimento, e por falta de investimento federal, né? E por falta de chuvas no ano, fez com que os geradores da energia, né, elétrica, diminuíssem ou praticamente parassem de funcionar, e o Brasil ficou no meio de uma escuridão. Então, não tinha luz. Eu estava indo de um lugar para o outro, acabou a luz. Aí é lógico, a culpa é de quem? Sempre tem que ter um culpado, né? A culpa é do PSDB, a culpa é do Fernando Henrique, a culpa é do Real, a culpa é do sei do que, né? Enfim, a responsabilidade é do desgoverno que não investiu quanto deveria no plano energético. E aí, então, junta tudo, né? Dívida, desemprego, real caindo, apagão, bem no ano de eleição. Então, o PSDB lança o seu candidato, lembra que o Fernando Henrique era do PSDB, né? Ele lança o seu candidato, que era o José Serra, lembra lá? Campanha contra a AIDS, antitabagismo, SUS, etc, né? Lança ele lá, quem sabe ele é popular por causa desse viés da saúde, né? Vai que ele ganha. Então, lança o Serra contra alguém que está tentando disputar desde a época do Collor, lembra? O Collor, o Fernando Henrique lutou contra ele, disputou contra ele, o Fernando Henrique na segunda, e agora, de novo, o Lula, do PT, né? Como o PSDB estava queimado, como a privatização estava demonstrando os seus contras, o Lula vence as eleições, certo? O PT vem com um discurso mais moderado,
não tão radical de esquerda como era lá na década de 80, quando ele surge lá na época do fim do período militar, e aí a gente vê o que acontece depois, tá bom? Só que assim, antes, eu só quero mostrar para vocês aqui uma imagem para a gente comentar isso aqui, né? Peraí, rapidinho, gente, tá acabando. Lembra que a garota propaganda, né? Isso aqui sou eu falando, tá? Eles não usavam esse termo, não. É eu explicando a matéria aqui. A garota propaganda era o real, era a nota de R$ 1. Era o real vai bem, obrigado. Nossa, o Brasil está inserido no mercado internacional, ninguém, né, vai nos segurar. E aí, diante disso que eu estou falando agora, dá uma observada nessa imagem aí. Vocês estão enxergando a imagem aqui, gente? Tá? Então tá bom. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, peraí. Ó, aqui é a foto do Fernando Henrique, né? Esse é o Fernando Henrique. Tá. Aí aqui umas manifestações, né, contra a privatização, que estava acontecendo de monte, e aqui tem esse exercício aqui mostrando o Fernando Henrique, né, pulando, uma certa habilidade de fazer a acrobacia com a economia. É uma metáfora, né, um símbolo, né, o real, e ele satisfeito com isso tudo, pulando, fazendo inclusive uma graça com os braços, com o pé, não está com uma cara de desesperado de quem está caindo, né? Então, demonstrando que o real alavancou, fez ele erguer, né? Demonstrar toda a sua acrobacia política, toda a sua acrobacia econômica. Aí vem lá, ó, considerando que você estudou, relacione a charge à eleição do Fernando Henrique. Então, o que essa charge tem a ver com a eleição do Fernando Henrique? Ué, o real, o plano real, é que alavancava, né, essa postura favorável ao governo do Fernando Henrique no contexto de neoliberalismo, tá bom? A outra aqui, ó, B. Fernando Henrique colocou em prática a intenção manifestada em seu discurso de posse por fim do modelo varguista. O modelo varguista é o modelo de intervenção do Estado na economia. E o Fernando Henrique, quando ele vai lá no seu discurso de posse de presidente, né? Quando o presidente vai tomar posse, ele não faz discurso. Então, ele põe fim a essa era de intervenção estatal. Se ele põe fim ao discurso da intervenção estatal, o que surge no lugar? Lembra do nosso gráfico? Se o Estado está em crise, o que prevalece, predomina? Privatização, venda de estatal a preço de banana, neoliberalismo e tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Tudo bem? Muita coisa, hein? Mas acho que foi. Tá, eu vou parar a gravação por aqui, gente. Valeu.